todos. Hoje nós vamos continuar os estudos referentes ao nosso plano de leitura e o livro de hoje é o livro de 2 Reis. O nosso versículo-chave está lá em 2 Reis 17, de 13 a 15 e o 20. Então nós vamos ler. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou de sua presença. Então agora nós veremos os dados gerais deste livro. A autoria é incerta. Muitos atribuem a autoria de 2 Reis a Jeremias, porém não é possível dizer. O que é possível dizer é que é alguém que estava no cativeiro, né? Isso tem a ver com o propósito do livro que nós vamos ver daqui a pouquinho. A data de composição desse livro está entre 561 e 538 a.C. E, como eu havia dito, o lugar onde foi escrito é o cativeiro babilônico. Por quê? É o lugar para onde Judá foi cativa, né, depois da invasão da Babilônia, né, a Jerusalém. E aqueles homens que estavam no cativeiro e que ficaram lá durante 70 anos precisavam saber o porquê de eles estarem ali. Então houve alguém levantado por Deus para falar em nome do Senhor, contando toda essa história e mostrar o porquê que eles estavam ali. E, como nós vimos na leitura, né, do nosso versículo-chave, foi por causa da desobediência. Então, nós vemos lá em Deuteronômio 30, de 1 a 3, dizendo assim: E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma, e então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te de entre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então nós vemos que o propósito da carta é lembrar aqueles homens que pertenciam ao povo de Deus, que eles eram o povo de Deus, e eles precisavam se converter, se arrepender de seus maus caminhos, para que eles pudessem alcançar o favor do Senhor. E esse livro é escrito com esse propósito na sequência de 1 Reis. 2 Reis tem uma divisão que nós podemos fazer da seguinte maneira. A primeira parte dá ênfase à vida de 2 profetas muito importantes para Israel, Elias e Eliseu. Elias já havia sido bastante usado, bastante referido no livro de 1 Reis, e agora no livro de 2 Reis nós vemos a sequência do seu ministério, né, por meio da vida de Eliseu. Então nós vemos aí que praticamente 1/3 do livro dá importância ao ministério, ao desenvolvimento do ministério profético de Eliseu. Depois nós temos uma ênfase aos reis de Israel. No capítulo 17 nós temos a queda do Reino do Norte, e a partir do capítulo 17 nós temos a ênfase no Reino do Sul, que é Judá. E aí no finalzinho, né, no último capítulo, nós temos a queda de Jerusalém por parte dos babilônios, né, a entrada em Jerusalém por parte dos babilônios e a destruição de todo o reino, primeiro de Israel e depois de Judá. Os principais personagens dessa primeira parte são Elias
Eliseu, que é o sucessor de Elias, Geazi, que é o moço de Eliseu, que, né, no episódio lá de Naamã, foi ganancioso, pediu dinheiro para Naamã, né, na cura da sua lepra, e depois a lepra de Naamã pegou em Geazi porque ele agiu erroneamente. Temos a mulher sunamita, que abrigou Eliseu em sua casa, que foi aquele filho, né, que morreu e depois ressuscitou. Temos Naamã, que foi o guerreiro que foi curado, né, da lepra. Jezabel, aquela lá de 1º Reis, aparece aqui ainda, mas neste momento, né, em 2º Reis, ela será morta, de acordo com a promessa que foi feita pelo Senhor. Jeú, que é o rei de Israel, usado para exterminar a família de Acabe e Jezabel. Azael, rei da Síria, profetizado por Eliseu, e oprimiu Israel por 16 anos. Então, lembrando um pouquinho, né? Lá, né, o filho de Salomão, Roboão, teve uma atitude muito audaciosa, né? Não ouviu os sábios do reino, ouviu os sábios mais jovens, e por causa, né, dos grandes tributos que o povo pagava, 10 tribos se rebelaram contra Roboão e se tornaram o reino do norte, que se chama Reino de Israel. Ou as outras 2 tribos, as tribos de Benjamim e de Judá, ficaram no Reino do Sul. Então, esses 2 profetas, né, dos quais nós estamos falando, né, que dominam o primeiro terço do livro, profetizaram em Israel, né? Então nós vemos, né, Elias, que já vem lá de primeiro Reis, ele tem uma autoridade muito importante, porque ele era usado por Deus para alertar os reis de que eles não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eliseu vem na sequência de Elias para também dar sequência a esse ministério. Então, os profetas ali eram a única voz de Deus que alertava o povo e alertava os reis de que eles não estavam no caminho do Senhor. Então nós vemos ali no capítulo 2, já indo para o capítulo 3, nós temos o capítulo 2, um capítulo muito conhecido, né, de Elias sendo levado pela carruagem de fogo. E antes disso, Eliseu o acompanha e ele pergunta para Eliseu: o que você quer? O que tu queres? Ele fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. E ele diz: dura coisa pediste. Se você me vir daqui por diante, você vai receber aquilo que você pediu. E então Elias, né, passa, né, o rio Jordão se abre, né, para os 2 passarem. Todos os profetas ali sabem o que vai acontecer. E então Elias é levado pela carruagem de fogo, Eliseu vê, e na hora que Elias deixa a sua capa, Eliseu fica com a capa de Elias, e ao derrubar a capa, ele também ultrapassa o Jordão já na volta sozinho, e aqueles homens, aquela escola de profeta dos quais os 2 faziam parte, começam a ver essa autoridade espiritual de Elias sobre Eliseu. E a partir de então, Eliseu é que vai ser usado para alertar os reis, como Elias fez, para alertar o povo, né, de que o Senhor é o Deus de Israel, o único Deus. Porque lembremos, né, que Israel estava numa idolatria muito grande. Então, Eliseu é esse homem de Deus que vai ser utilizado, né, pelo Senhor durante toda a sua vida, para que Israel pudesse conhecer o Senhor. Então, primeiramente, nós vemos que Eliseu é usado entre os domésticos, né? Quem são esses domésticos? São aqueles homens e mulheres e as famílias daquela escola de profetas, entre os quais ele e Elias estavam. Então nós vemos alguns milagres que Eliseu fez. Vemos aquela viúva que tinha os seus 2 filhos que seriam vendidos, né, como escravos por causa de suas dívidas, né? E Eliseu faz aquele grande milagre do azeite, e aquela viúva pode vender aquele azeite. Vemos também o milagre do machado, daquele ferro do machado que não afunda, e esse milagre acontece entre ali
homens, né, da escola de profetas, e também um milagre muito conhecido. E aí nós vemos aí a sequência já se manifestando, né, esse ministério, né, essa autoridade espiritual de Eliseu diante dos inimigos, dos homens que estavam fora desse ambiente dele, né, que é a cura de Naamã, né? Lembremos-nos aí, né, de que aquela menina que foi vendida como escrava fala para Naamã que está leproso, né? O Naamã é um comandante do exército, né, inimigo, e então ela fala, tem um homem que pode te curar. Então Naamã vai até Eliseu, né? O rei de Israel, que não crê em Deus, né? Acha que será por outro motivo que aquele inimigo se aproxima, mas Eliseu fala, o que você está temendo é comigo que ele vem. Então ele é enviado a Eliseu, e Eliseu fala, banha-te 7 vezes no Jordão, e essa enfermidade vai passar. E aquele homem fica indignado, fala, como assim eu vou me banhar 7 vezes no Jordão? E ele vai embora. Mas aqueles homens, né, os que estavam ali em volta dele, falam assim, olha, qual é o problema, né? Poderia ser algo mais difícil, mas é algo tão simples, por que você não faz, né? E então ele se banha 7 vezes no Jordão e ele sai com uma pele de uma criança nova, diz a palavra de Deus. Então ele é curado, né, por intermédio de Eliseu. E lembremos-nos, né, mais uma vez, que ele era do povo inimigo. Então nós vemos que a autoridade espiritual de Eliseu não era reconhecida somente, né, por aqueles que estavam ali ao redor dele, mas também começava a ser reconhecida por aqueles que estavam externos ao seu convívio, inclusive pelos inimigos, né? E o ministério de Eliseu junto aos reis de Israel também foi um ministério muito difícil, porque assim como aconteceu com Elias, e lembremos-nos mais uma vez aí de Acabe, né, esse grande inimigo de Elias e grande inimigo de Israel, juntamente com sua esposa Jezabel, Eliseu também teve problemas com os reis de Israel. Por quê? Porque ele falava do Senhor, falava que eles estavam errados, estavam contra a vontade de Deus, e esses homens se voltavam contra Eliseu. E é interessante, né, que nesse primeiro terço, né, do livro, os nomes dos reis praticamente não são referidos, né? Quem prevalece é realmente o nome do profeta Eliseu e antes dele Elias. E o rei Sírio vai, né, manda o seu exército para matar Eliseu, porque ele diz, quem é aquele do meu exército que está infiltrado, que está contando os nossos planos? E aqueles homens falam, não somos nós, é um homem de Deus chamado Eliseu, que profetiza em Israel, e Deus fala para ele enquanto o rei está dormindo. Então o rei Sírio manda, né, o seu exército contra Eliseu, para matar Eliseu. Geazi, que é o moço de Eliseu, está ali com ele, e ele teme muito. E nesse momento acontece algo maravilhoso, porque nós vemos lá que Eliseu ora, né? E aí os olhos espirituais de Geazi se abrem, porque Eliseu pede para o Senhor, dizendo assim, abre os olhos e mostra quem está a nosso favor. E então o exército espiritual se abre para os olhos de Geazi, né? Geazi tem essa visão, né, dos homens do Senhor, os exércitos de Deus e seus cavaleiros que estão ao redor deles. E então Eliseu pede ao Senhor, Senhor, peço que lhes fira de cegueira os inimigos. E todos os inimigos são feridos por cegueira. E eles são conduzidos, né, até o centro ali da cidade de Samaria. E aí o rei, desesperado, fala, o que farei? Eliseu diz, dá comida para eles. E aí eles são alimentados e vão embora. Então, o Senhor livra, né, naquele momento, por misericórdia ali, Israel, desses soldados inimigos, livra Eliseu. E por meio dessa orientação de Eliseu, que é ouvida por aquele rei naquele momento. Amém? Nós vemos a sequência
que aí a partir de então começam a predominar os reis, né? Todos os reis do reino do norte foram maus, não fizeram, não adoraram o Senhor. Nós vamos ver ali na sequência que houve um rei que cumpriu um propósito de Deus, porém ele não o cumpriu de todo o coração. Então Israel, que é o reino do norte, né, como nós já aprendemos lá em 1 Reis, desse reino que foi dividido, Israel não teve nenhum rei bom. Por quê? Porque o início desse reino foi já um início errado, né? Um início reestruturando o culto, fazendo de outras formas. Então todo esse reino do norte estava entregue à idolatria, né? E nós vamos ver lá no capítulo 17 o julgamento do Senhor sobre esse reino. A partir do capítulo 9, nós temos Jeú, ungido rei. Esse é um cumprimento de uma palavra que o Senhor deu a Elias quando ele estava lá escondido, né, na caverna. Na hora que ele sai, o Senhor fala com ele e fala que Jeú vai ser ungido rei, e ele é ungido rei e reina durante 28 anos. E o reinado de Jeú é fundamental, porque apesar de o reino de Israel ter tido só reis maus, Jeú foi usado por Deus para vingar Israel, né? E essa é algo que aparece, né? Ele vinga Israel da maldade de Jezabel e de Acabe. Então, o grande feito de Jeú é destruir toda a descendência de Acabe e Jezabel. Então, nós vemos, né? Vamos ver um resumo aí do reinado de Jeú. Ele mata Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, porque ambos são descendentes de Acabe, lá no 9, né, de 21 a 17. Ele manda matar Jezabel, como profetizou Elias. Então Jezabel morre por causa, né, quando Jeú vai atrás de Jezabel, ela cai, né, e é devorada pelos cães, né? Ele manda os tutores dos filhos de Acabe matarem esses descendentes. Então 70 filhos de Acabe são mortos pelos seus tutores. Mata parentes de Acabe que encontra pelo caminho. Ele mata todos os sacerdotes de Baal e derruba a casa e as colunas de Baal também. Então Jeú é usado, né, ele reina durante bastante tempo, né, e ele é usado por Deus para vingar Israel de todo o mal que Acabe fez. No entanto, nós vemos aí, né, que Deus diz assim: pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar Israel, que eram os bezerros de ouro lá no reino do norte, né? Então, Jeú exterminou Baal, né? Exterminou toda a descendência de Acabe, exterminou todo, né, o culto a Baal. No entanto, a idolatria estava ainda no coração do povo e estava no coração de Jeú. Então, nós vemos que o que contamina o homem não é o que está fora, mas é o que está dentro do coração, né? Então, o final do reinado de Jeú é marcado pelo início das investidas territoriais contra Israel, e esses limites, né, da casa de Israel são diminuídos, né? Nós vemos lá em 2 Reis 10, de 32 e 33, dizendo assim: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras, aquele Hazael que nós acabamos de falar, desde o Jordão para o nascente do sol, de toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Então nós vemos, né, isso acontecendo, né, porque Deus havia dito que Hazael, né, por meio de Eliseu, Deus disse que Hazael seria aquele que iria começar essa destruição, né, do povo. Então, as gerações seguintes de Jeú foram 4: Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II e Zacarias, que foi assassinado por Salum. Então nós vemos, né,
que Deus teve misericórdia, né? Lá em 2 Reis 13, 23, e não exterminou de pronto o povo de Israel, né? O reino do norte. Mas ainda durante um tempo o Senhor usou de misericórdia. E com o seu último rei, Oséias, né? Que serviu a Salmaneser, rei da Assíria, né? Ele dava presentes a esse rei. No entanto, o rei da Assíria percebeu que ele estava mandando presentes também para o rei do Egito, né? Para o faraó. E então, nesse momento, o rei assírio, Salmaneser, achou que havia uma conspiração e então foi para invadiu Israel e destruiu tudo e levou o povo, né, deportado à Síria, cercou Samaria durante 3 anos. Mas nós temos de nos lembrar também que esse cativeiro assírio foi um cativeiro muito diferente do cativeiro babilônico que nós vamos ver daqui a pouquinho. Por quê? Porque a Síria levava o povo para os seus territórios e separava. Então, eles misturavam os povos, né, que eles deportavam para que toda aquela cultura, todas as suas características fossem destruídas pela mistura. E nós vemos isso também em Samaria. Nós vemos ali, a partir, né, do versículo 17, toda essa história de que o rei da Síria começa a mandar povos ali para Samaria, acontecem coisas estranhas, então eles dizem, não, esses povos que estão vindo para cá não sabem servir aquele Deus, né, seria o Deus de Israel. E então, eles são misturados, mas eles mandam sacerdotes, né, que conheciam a religião, né, do povo de Deus para ministrar ali. Porém, nós vemos no último versículo do capítulo dizendo assim: assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até o dia de hoje. Então nós vemos essa mistura em Samaria. Há uma nota que diz assim: para prevenir resistências, os assírios deportaram as tribos de Israel e as misturaram com grupos minoritários. Os casamentos mistos entre israelitas e habitantes desses outros povos gerou um povo conhecido como samaritanos. Os assírios permitiam que os sacerdotes israelitas ensinassem o culto ao Senhor, mas em vez de converterem a outros e firmarem os israelitas em sua fé, as tentativas dos sacerdotes acabaram por levar ao sincretismo, que é a mistura de diferentes crenças e práticas. Então, esse sincretismo religioso destruiu a religião, né? Destruiu o culto verdadeiro, o culto genuíno ao Deus de Israel, porque havia uma mistura de gente, uma mistura de povos que cada um servia ao seu Deus e serviam vários deuses ao mesmo tempo. E a palavra de Deus diz que Deus não tolera esse sincretismo, né? Então agora nós vamos ver o último terço do livro de 2 Reis, que diz respeito ao reino de Judá. Nós vamos ver também, né, que o livro de 2 Reis não dá muita ênfase ao reino de Judá, que é o reino do sul. Ele dá mais ênfase ao reino do norte. Porém, nós veremos, né, de acordo com nossos estudos do plano de leitura, uma ênfase, né, nos reis de Judá no estudo de 2 Crônicas, amém? Então nós vamos ver aqui algumas características do reino de Judá. Então, ele durou 150 anos a mais que Israel, teve somente uma dinastia, que foi a família de Davi, né? Então dinastia é família. Então, o reino de Judá teve menos reis e esses reis são todos descendentes de Davi. Teve alguns reis bons que andaram nos caminhos de Davi, seu pai. Os nomes das mães aparecem na descrição de cada rei, mostrando essa genuinidade desses reis. Era um reino politicamente mais estável, por promessa de Deus a Davi também. E a misericórdia de Deus e fidelidade estavam também ligadas à promessa do Messias, porque o rei Jesus viria da descendência de Davi, viria, né, da descendência de Judá. Então,
O reino do sul era mais estável politicamente, era mais, demorou mais para cair, né? E nós veremos um pouquinho dele. Então, aqui nós temos, né, um resumo, né, de todos os reis do norte à esquerda e todos os reis do sul à direita. Então, à esquerda nós temos o reino do norte e à direita nós temos todos os reis do reino do sul. Nós vemos que o reino do norte teve o cativeiro assírio em 722 a.C. e o cativeiro babilônico para o reino do sul em 587 a.C., que foi quando Jerusalém foi destruída. Então nós vemos agora alguns reis de Judá. Então nós temos Joás, que foi filho de Acasias e Zíbia, foi um bom rei. Ele foi instruído, né, pelo sacerdote Joiada. Lembremos-nos que ele é aquele rei que foi escondido, né, quando aquela rainha má, né, Atalia, tentou matar todos os descendentes, né, que teriam direito ao trono. Então Joás é livrado por Joiada, é escondido, e quando ele está com 7 anos, Joiada traz de volta a aparição, esse rei, e Joiada é o seu tutor. Então, durante o ministério de Joiada, Joás tem uma boa administração. Depois ele se perde. Ezequias também nós temos como um bom rei. E nós temos aqui Manassés, que era filho de Ezequias e de Efzibá. Manassés é um rei importante não porque ele tenha sido um rei bom, mas por causa da sua impiedade. Deus colocou sobre o reino do sul o julgamento. Então nós vemos lá em 2 Reis de 21, de 11 a 12, diz assim: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e também Judá fez pecar com os seus ídolos, por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Então este é o feito de Manassés, né? Ele foi um mau rei, diferentemente de seu pai Ezequias, que trouxe uma grande bênção para o reino do sul. Ele fez uma grande restauração também, né? Ele é aquele rei que não se dobrou diante de Senaqueribe, e ele é lembrado por Senaqueribe, né, e por uma coluna, né, do império, que ele foi um rei que não se prostrou, que levou as cartas diante de Deus, né, e Deus, por intermédio de Isaías, fala que Jerusalém será livrada, né, e que Deus destruirá aqueles soldados, aqueles exércitos inimigos, né? Então Ezequias foi um grande rei. Ele foi curado pelo Senhor. Ele teve 15 anos a mais de vida por causa do seu coração que se prostrou diante do Senhor, mas no final da sua vida teve um problema com ter mostrado os tesouros da casa de Deus, né, para um povo pequenininho, de muito longe, chamado povo babilônio. E então, quando ele mostra os tesouros, Deus fala: porquanto você fez isso, então agora os teus filhos, né, vão ser levados, né, e todo esse tesouro será levado de Jerusalém. Mas ele foi um bom rei. E aí nós temos o reinado de Josias, que faz uma grande restauração. Então vemos aí algumas características. Josias era filho de Amon e Gedida. Ilquias, que é o sacerdote que está ali junto de Josias, quando ele vai fazer uma restauração no templo, ele encontra o livro da lei. Esse livro estava perdido, não havia a leitura, não havia o conhecimento daquilo que estava escrito no livro da lei, né? E então há a leitura desse livro e um grande arrependimento por parte de todo o povo. Então, Josias, né,
chama o povo para a renovação da aliança com o Senhor. Então todo o povo se coloca diante de Deus, deixa os seus ídolos, as suas abominações, ele restabelece, né, os sacerdotes, os levitas no templo. Isso está lá no capítulo 23, de 8 a 9. Ele destrói a idolatria, né? Ele demole todos os altares de Manassés e de Jeroboão, né? Porque eles construíram altares para os deuses, né? E ele celebra a Páscoa de uma forma que não se celebrava há muito tempo. Então, Josias fez uma grande restauração em Israel, né? No seu reinado, e ele era um rei muito jovem, então todo o reino deixou a idolatria e passou a adorar somente o Senhor. Vamos ler lá esse versículo, né, sobre a Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgavam a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Então, após Josias, há uma decadência do povo, né, a decadência do Reino do Sul, e aí nós vamos ver a queda de Judá. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar de sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Então, de 605 a 586, Judá sofreu várias invasões por povos inimigos, né? O sítio de Jerusalém também durou 3 anos, assim como o sítio de Samaria. Houve uma grande fome, então os inimigos usaram ali, né, da fome, do sítio, para enfraquecer Jerusalém. E os últimos 3 reis de Jerusalém já estavam servindo ao rei da Babilônia, que dominou todo aquele território. Então eles pagavam tributos, né? Então os últimos 3 reis não foram reis escolhidos por Deus, mas foram reis escolhidos pelo rei babilônio, né? E aí o último rei, né, do Reino do Sul é Zedequias. Zedequias está reinando, ele se rebela, né? A palavra diz que ele não tem sabedoria e ele se rebela contra a Babilônia, e a partir deste momento o Reino do Sul é invadido, Jerusalém é destruída e ele é cegado, seus filhos são mortos diante de seus olhos, né? E neste momento o reino de Judá também cai. E esses homens, né, são levados para a Babilônia. A deportação para a Babilônia foi diferente da deportação para a Síria. Por quê? Porque esses homens que eram levados dos territórios dominados, eles habitavam juntos. Então, foram 3 deportações que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, teve até ser mandado para a Babilônia. Nem todos foram mandados. Os pobres, né, as pessoas mais pobres ficaram em Jerusalém numa situação extremamente difícil. Mas esses homens, né, esse povo que foi levado para a Babilônia, foi levado, colocado sempre no mesmo lugar e ficou ali durante 70 anos. E aí, ao final do livro de 2 Reis, existe uma esperança, tem um fio de esperança que aparece ali. Então nós vemos o seguinte, leremos 2 Reis de 25 do 27 ao 30. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Ele mudou as roupas da prisão e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. Quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua,
a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Nós vemos que Deus não se esqueceu da sua promessa. O reino do norte foi totalmente destruído pela mistura. Não houve como retornar. Mas o reino do sul, o reino de Judá, aquele pelo qual viria o Messias, foi preservado. Houve um povo que foi preservado para que todo o propósito de Deus se cumprisse. Independentemente de qualquer coisa que houvesse, eles eram o povo de Deus. E Deus disse lá em Deuteronômio, como nós lemos, se houver arrependimento, eu trarei vocês de todos os lugares que vocês estiverem, vocês vão morar novamente na terra em que eu vos dei, né? Então nós vemos, né, essa promessa sobre Judá, e assim nós finalizamos, que diz assim: portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Então nós vemos a promessa de Deus, né, sobre aquele reino de Judá. A promessa de Deus não foi esquecida pelo Senhor. Ele tinha um propósito e o Messias viria e deveria haver um remanescente. Nós finalizamos mais este livro e agradecemos a todos e cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima!